Por enquanto, tudo em paz, né? E por aí, como é que tá? Aqui tudo ótimo. O mundo não vai tão bem assim, né? Porque, afinal de contas, tem umas figuras aí que são sociopatas que atrapalham muito a vida, não só do pessoal do próprio território, mas do mundo inteiro, né? Especificamente, a gente está falando do Epstein e as diversas dimensões desse caso, né? Uhum. Essa figura, que é um predador sexual, e vai muito além disso, porque, afinal de contas, com todo o material que ele reuniu, ele pôde criar um arquivo de chantagem gigantesco pelo qual ele obtinha dinheiro. E a venda desses arquivos dava poder a uma série de serviços secretos aí, e, em função disso, os Estados Unidos jogam imensas quantidades de recursos para Israel, porque, afinal de contas, tem coisas a prestar. Como você vê essa nova fase aí do caso Epstein? Então, é um daqueles casos que esfrega na cara da sociedade essa relação entre o poder do gozo, né? Porque estamos falando aí de um escândalo sexual, sobretudo, e essa relação entre o gozo e a submissão do corpo do outro. No caso de outras, né? Outras mulheres, outras meninas, essa relação entre sexo e poder. E mais que isso, né? O uso dessa relação para chantagear os poderosos, né? Desse desejo, né? Por gozar, humilhando essas meninas, por gozar de uma maneira em que isso tem uma relação com a exibição do poder, né? O exercício do poder, e o uso disso para chantagear esses poderosos, esses trilhardários, numa sociedade que hipocritamente, né, ou de maneira tem esse verniz da igualdade, dos direitos, né? Então há uma série de situações aí amarradas dentro da exposição desse caso, né? É muito curioso porque isso tem uma relação muito forte com uma cultura cristã que separa, né, alma e corpo, né? O corpo neste mundo, o corpo tem que sofrer, então o sofrimento é exaltado como algo, né, positivo, algo que vai nos levar ao paraíso, né? Então nós estamos aqui neste vale de lágrimas. E aí quem tem direito de pular esse vale de lágrimas, né? De gozar, né? Os milionários, né? E eles compram esse direito, né? E compram esse direito pela violência, né? Por toda essa rede de chantagem. E o que é mais chocante e que expõe mais ainda a hipocrisia da sociedade é que hoje existe todo um, um choque, uma questão das pessoas se sentirem horrorizadas quando toda essa rede de exploração sexual funcionou a olhos vistos e ninguém denunciava. Por quê? Porque era naturalizado. Nesta relação, então, que o sujeito pode usar do seu poder, usar do seu dinheiro para gozar explorando pessoas e tá tudo bem. E claro, né? Por outro lado, essas pessoas estão ali disponíveis, entre aspas, para essa exploração por conta da miséria, por conta de uma sociedade onde a ascensão social a qualquer custo ela é incentivada, ela é glorificada. Essas meninas estão numa situação de fragilidade social, muitas vezes chantageadas, distantes das suas famílias, procurando ali uma oportunidade ou de estudar ou de conseguir alguma coisa e tentam ali, acreditam, né, nessa ladainha do milionário bonzinho que vai ajudá-la, que vai pagar uma faculdade, né, que vai ter um trabalho de modelo. Então, assim, é um caso que expõe a barbárie, né, da sociedade que nós vivemos e de uma sociedade que finge proteger a infância, proteger as mulheres, porque quando nós olhamos do ponto de vista aí, né, da longa duração, há toda uma vinculação, né, entre a sexualidade e a vida adulta, que é uma construção muito recente, né? Quando nós olhamos para a classe trabalhadora no começo do século XX, a ideia de infância não existia. A infância, né, a criança era um adulto
Aliás, era um adulto miniatura. E aí, essa construção que nos leva a separar as casas, a ter os quartos, a ter a privacidade, a construção que existe um mundo dos adultos e um mundo das crianças, né, como ensina o Felipe Arrê, é muito recente.